Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de junho do Auxílio Brasil para os beneficiários com número de inscrição social, UNIS, com o final 2. O valor mínimo a ser pago é de R$ 400 e as datas seguem o modelo do Bolsa Família, com os pagamentos sempre nos 10 últimos dias do mês. Atualmente, 17 milhões e meio de famílias são atendidas pelo programa. E mudando de assunto, José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da Petrobras. A nomeação de um presidente interino foi definida agora há pouco e a pressão pela saída dele ganhou força após o novo reajuste de preços dos combustíveis na semana passada. Até a semana passada, José Mauro Coelho vinha resistindo às pressões para renunciar ao posto de presidente. A intenção era acelerar a aprovação do nome de seu substituto, Caio Paes de Andrade, atual secretário de Desburocratização da Economia. Pelos trâmites normais, apenas no final de julho ou início de agosto, o novo presidente seria analisado pela Assembleia de Acionistas. O governo federal também quer trocar toda a diretoria da estatal. O Palácio do Planalto acredita que as pressões em Brasília para aprovar o projeto mudando a política de preços da estatal e a abertura de uma CPI acabaram fazendo com que José Mauro Coelho passasse a analisar a saída antecipada do cargo. Antes disso, o governo vinha buscando convencê-lo a deixar o posto. E agora a gente fala de saúde. Foi confirmado o segundo caso de varíola do macaco no estado do Rio de Janeiro. É o 8º caso da doença registrado no Brasil. O paciente, um homem de 25 anos, vive em Maricá, na região dos Lagos. Ele relatou não ter viajado para fora do país, mas teve contato com estrangeiros. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente tem quadro clínico estável, não apresenta complicações e segue sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde Estadual e Municipal. Ainda de acordo com o governo federal, todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito da doença. Entre os casos confirmados, 4 são em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. Outros 6 casos permanecem em investigação. Todos estão isolados e em monitoramento. E ainda falando de saúde, às vésperas do início do inverno, a vacinação contra a gripe está abaixo da expectativa. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os únicos grupos que têm procurado a proteção com mais frequência são os idosos e os funcionários da saúde. Mais de 70 dias após o início da vacinação contra a gripe, somente 2 grupos que são considerados público-alvo prioritários da campanha atingiram 50% da meta. A imunização contra a influenza não deslanchou até agora, o que acendeu um sinal de alerta no Ministério da Saúde às vésperas do inverno. O maior problema do adoecimento por gripe neste período é que o acúmulo de pacientes pode pressionar os serviços de saúde no país. Fazem parte dos grupos prioritários para vacinação crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores. Dessas pessoas, somente funcionários da saúde e idosos ultrapassaram metade do público a ser imunizado. Ao todo, 56,8% dos idosos tomaram a dose de proteção contra a gripe. Dos trabalhadores da saúde, 56,4%. A partir de sábado, os estados e municípios poderão ampliar a campanha contra a gripe para toda a população, enquanto durarem os estoques do imunizante. A iniciativa começou em 4 de abril. E um ônibus com 45 passageiros capotou ontem no Vale do Jequitinhonha. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, sendo 4 em estado grave. Por volta das 16h30, militares de Andradina foram chamados para atender a ocorrência num lugar conhecido como Morro do Paiol. A Polícia Militar Rodoviária informou que o ônibus saiu de Monjolos e tinha como destino Belo Horizonte. Segundo as vítimas, o veículo perdeu os freios e saiu da pista.
E as chuvas torrenciais na Índia e em Bangladesh deixaram quase 60 mortos. As previsões meteorológicas indicam que a situação deve piorar nos próximos dias. As tempestades causam danos a um grande número de pessoas regularmente em Bangladesh, um país de baixa altitude. Mas especialistas afirmam que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência, gravidade e seu caráter repentino. Grande parte do nordeste do país está debaixo d'água e tropas foram enviadas para ajudar a retirar moradores isolados. Na cidade de Sylhet, as inundações forçaram o fechamento do terceiro aeroporto internacional do país na sexta-feira. Na vizinha Índia, mais de uma dúzia de pessoas morreram no estado de Meghalaya após deslizamentos de terra. No estado de Assam, a Agência Estadual de Resposta a Desastres reportou mais de 2,5 milhões de pessoas afetadas pelos alagamentos após 5 dias consecutivos de chuvas. De acordo com as previsões meteorológicas, a situação deve piorar nos próximos 2 dias, em Bangladesh e no nordeste da Índia, devido aos fortes temporais. Gustavo Petro foi eleito o novo presidente da Colômbia. A vitória é histórica no país. A esquerda chega ao poder pela primeira vez na Colômbia. Gustavo Petro será o próximo presidente, após bater o milionário Rodolfo Fernandes no segundo turno presidencial neste domingo. De acordo com uma pré-contagem, o ex-guerrilheiro obteve mais de 50,5% dos votos contra 47% do adversário. Esta foi a terceira vez que o senador de 62 anos se candidatou para o cargo. Após 2 tentativas fracassadas, o ex-prefeito de Bogotá se descreve como progressista ao invés de esquerdista e revolucionário de várias causas, mas longe do marxismo, para evitar ser associado com as guerrilhas que protagonizaram 6 décadas de conflito interno. A ascensão de Petro assusta setores conservadores, uma parte da comunidade empresarial e dos militares, que temem que seu novo governo seja um salto para o vazio. A gente fala agora do conflito no leste europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou no fim de semana algumas regiões do país que foram devastadas pela guerra contra a Rússia. Zelensky viu de perto os estragos causados pelos combates. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou neste sábado cidades da Frente Sul devastadas pela ofensiva russa. Nas últimas semanas, Moscou intensificou forças no leste, onde são travados combates ferozes. Em Mykolaiv, perto do Mar Negro, Zelensky viu de perto os estragos dos intensos bombardeios russos, acompanhado por autoridades regionais. Conquistar esta cidade portuária e industrial seria estratégico para a Rússia, por se encontrar na via que leva a Odessa, o principal porto ucraniano. Na sequência, o presidente esteve em Odessa, onde inspecionou uma base militar e distribuiu condecorações para combatentes. Na capital Kiev, milhares de pessoas se reuniram na Praça Maidan, no centro da cidade, para homenagear um ativista ucraniano de 24 anos morto em combate no leste. Roman Ratushny, um dos líderes do movimento pró-europeu no final de 2013, morreu em 9 de junho na região de Kharkiv. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!